Camila? Oh! Eu já tava na última fase. Oi, gente. Vocês estão no canal do Oz Criativo. Eu sou a Camila. É sério? E a gente vai falar de game design. Eu sou a Camila e você está no Oz Criativo. Uma das coisas que leva as pessoas a se interessarem pela área de design é a curiosidade a respeito de como as coisas que a gente usa todo dia são feitas. É daí que muita gente acaba se fascinando pelas possibilidades que o design oferece. É uma das coisas que mais fascina o público, são os jogos digitais. Por incrível que pareça, as primeiras tentativas de criar jogos digitais surgiram ainda nos anos 50, mas só foram mesmo se popularizar nos anos 70 e 80, junto com uma série de revoluções tecnológicas que permitiram, pela primeira vez, o acesso das pessoas comuns a computadores. Hoje, quase 70 anos depois daquelas primeiras experiências, quase todos andam com um computador no bolso, capaz de processar jogos que os pioneiros dessa tecnologia nem podiam sequer sonhar. Com isso, o mercado de jogos digitais está em constante crescimento, com demanda constante de jogos novos e interessantes, que utilizem ao máximo as novidades tecnológicas disponíveis. Mas o que é exatamente o design de jogos? Como funciona o projeto e quais são as áreas em que o game designer pode atuar? Além dos programadores, ou seja, as pessoas que transformam as ideias em um programa de computador que pode ser executado pela máquina, tem uma série de profissionais que trabalham nas várias áreas de criação de um jogo. Uma das principais atribuições do game designer é a de projetar gameplay, ou seja, a forma como o usuário interage com o jogo. Quais são os objetos com os quais o jogador interage? Como eles estão distribuídos durante o jogo? Quais são as possibilidades que eles oferecem? Em um jogo como Mario, por exemplo, os bônus, os inimigos e as moedas não são posicionados ao acaso. Sabe quando você está jogando e de repente encontra um monte de armas e um monte de vida? O que é que você pensa? Pronto, né? Lá vem uma parte super difícil. Isso não é por acaso. Tem um profissional que se chama Level Designer. E que faz isso? Ele cria um mapa do nível onde o jogador se encontra e coloca tanto os obstáculos no caminho, quanto as ferramentas que podem vir a ser úteis para superar esses obstáculos. Outra coisa importante que deve ser considerada são as regras do jogo. O que o jogador pode ou não pode fazer. Isso, assim como o level design, influencia as possibilidades que o jogador tem durante a partida. Junto com o funcionamento dos objetos do gameplay, quanto de um dano uma determinada arma causa, quanto uma armadura defende, etc., recebe o nome de mecânica de jogo. Além dessas áreas, há ainda os roteiristas que escrevem as histórias que acontecem durante o jogo. Ao contrário do roteiro de um filme, onde a história é sempre da mesma forma, o roteiro do game tem a possibilidade de se ramificar. O jogador escolhe duas ou mais possibilidades de ação e, com isso, altera a maneira com que a história se desenvolve. Por último, vamos falar de concept artists e dos modeladores 3D. Eles criam o visual do jogo, ilustrando e esculpindo digitalmente cada coisa que você vê durante o jogo. Ou seja, a área de jogos digitais abrange uma série de profissionais completamente diferentes. Alguns até que nós nem tivemos tempo de mencionar aqui, como os designers de som. Agora que você sabe de tudo isso, presta atenção quando for jogar o seu jogo favorito e olha todos os detalhes que essa gente toda desenvolveu. Por hoje é só. Antes de jogar o seu jogo preferido, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, apertar o sininho, nos procurar nas redes sociais e continuar criando. Até o próximo vídeo. Quais são as possibilidades que eles oferecem? Gente, eu vou ter que desligar. Eu tentei desligar, peraí. Por que isso não está desligando assim?